Olá, meus irmãos, como vocês estão? Vamos hoje partir para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e desta vez nós estaremos falando sobre como é estar vivendo no Espírito. Na verdade, hoje nós estaremos falando de uma coisa que eu gosto muito, leio muito, estudo muito, pratico o máximo que eu posso e apresento aos irmãos sempre que eu tenho oportunidade para que nós possamos realmente viver uma vida transformado. Hoje nós estaremos falando sobre viver e andar no Espírito. Meus irmãos, nós vamos iniciar a aula de hoje com a leitura sugerida pela Escola Bíblica Dominical, que ela vai ser muito importante para o que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos aprender a como nós devemos realmente nos comportar para viver em Espírito. Ok? Vamos então à leitura de hoje. Ela está em Gálatas 5, de 19 a 25. Nós iremos falar hoje aqui nesta leitura a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. Vamos lá, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vejam que a lista das obras da carne, elas não se encerram, meus amados, de coisas semelhantes a estas. Então, tudo que nós fizermos que atinja um outro ser humano ou atinja aquilo que nos é apresentado por Deus como certo, nós estaremos cometendo obras mediante a vontade da nossa carne, né? Acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acredito que somente com esta leitura já tenha ficado muito claro na mente dos irmãos que estas coisas nos afastam de Deus e nos tiram daquilo que nos é dado por herança por Cristo, que é estar no reino dos céus, né? Mas aí no versículo 22, acrescenta-se a seguinte leitura: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos que nos são trazidos pelo Espírito Santo. E o versículo 23 nos alerta que contra estas coisas não há lei. Então você ser amoroso, você ser bom, ser benigno, ser longânimo, ter paz, você ter alegria de relacionamento ou gozo, você ter mansidão, você ter domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei, porque isso são as práticas apresentadas por Deus, através do Espírito Santo a nós, que nós devemos tê-las em nosso ser durante essa busca pelo reino de Deus, e durante toda a eternidade nós passaremos a estar com elas intrínsecas dentro de nós, não é verdade? Aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 24. Então, aqueles que aceitaram a Cristo e realmente deram continuidade nesta relação, ou seja, aqueles que são verdadeiramente de Cristo, né, eles crucificaram a carne. Então, já não existe mais o poder da carne sobre eles. Se nós vivermos no Espírito, diz a palavra de Deus, nós também andaremos em Espírito. Então nós já vimos que a leitura de hoje fala exatamente sobre as obras da carne e as obras do Espírito, ou seja, sobre o que nós podemos e não podemos fazer, ou sobre o que nós devemos ou não devemos fazer. Mas vamos hoje estudar dentro do contexto do que apresenta a Escola Bíblica. Vou fazer os meus adendos aqui que eu acho necessário para que seja feita uma boa leitura de todo o assunto que apresenta a Escola Bíblica, mas nós vamos acompanhar os assuntos como eles nos são apresentados aqui, ok?
Então, o primeiro assunto, meus amados, ele fala o quê? Ele fala da vida em espírito, ou seja, é uma vida avivada na relação com Deus. E quero deixar claro já de início para os irmãos que o cristão, ele ou é avivado ou ele não é avivado. Ou ele já tem uma vida com Deus, ou então ele está falhando e precisa buscar esta vida e esta comunhão com Deus. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos. O verdadeiro cristão, ele vive continuamente este avivamento na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na relação com as Escrituras Sagradas. Porque esse avivamento, meus amados, ele não fica restrito simplesmente ao que nós lemos e ao que nós ouvimos, mas ele vem em cima daquilo que nós fazemos, ele vem e trabalha o ser humano para que ele possa começar a fazer essas coisas, ou seja, ele traz transformação, ele te leva a um outro patamar de relacionamento com você mesmo, te leva a um outro patamar de relacionamento com Deus, e te leva a um outro patamar de relacionamento também com os outros seres humanos, meus amados. Então você se torna uma outra pessoa e você se vê como uma outra pessoa, porque você é testemunho da transformação que ocorreu na sua vida. Eu mesmo, antes de conhecer a Cristo, tinha uma relação com a vida, hoje eu tenho uma relação totalmente diferente. Eu tinha uma relação com Deus, hoje eu tenho uma relação totalmente diferente. Eu tinha uma relação com as outras pessoas, hoje a minha relação é totalmente diferente. Não há, meu irmão, a necessidade de que você busque isso de uma maneira forçada, né? Não adianta você querer impor essas coisas para você. Você tem que, de uma maneira amorosa, de uma maneira que você aceite, de uma maneira tranquila, você tem que começar a gostar, começar a buscar cada vez mais, para que você busque o querer mudar. Você tem que buscar esta mudança em sua vida. Você vai estudar, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai aprender a palavra de Deus, e aí você reconhece todo esse ensino, toda essa busca que você está fazendo, todo esse aprendizado, como sendo a verdade realmente, como sendo a verdade. Aí você acredita, aí você tem fé em tudo aquilo que você aprendeu e aquilo que você passou a perceber nesta relação com Deus. E aí, a partir deste conhecimento, ou seja, depois de todo esse conhecimento, depois desse relacionamento com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, aí sim você vai buscar, depois disso, aí você vai buscar com todas as suas forças verdadeiramente essa transformação. Porque a gente sabe que a carne é fraca, como diz Paulo. O nosso pecado inicial vai lutar contra essa nossa vontade de estar em espírito. Então nós temos que aí sim, a partir desse momento, a partir de conhecendo a palavra de Deus, de estando numa relação com o Espírito Santo, aí nós vamos buscar, nós não vamos forçar a entrada dela dentro de nós, mas nós vamos buscar de uma maneira mais enfática, né? E é buscando dessa maneira mais enfática que o Espírito Santo ele vai agir em teu favor e vai te levar a esta comunhão, né? Vai te levar a esta comunhão. É esta relação, meu amado irmão, que te desperta para os frutos do Espírito, conforme nós lemos, né? E aí você vai passar a viver esta realidade, conforme foi lido no texto de referência que a Escola Bíblica nos passou, e que eu vou repetir para os irmãos aqui, porque é um texto que nós precisamos repetir para que vocês guardem esse texto e para que vocês passem a ter uma verdadeira relação com ele. Então, Gálatas 5, de 22 a 25, diz que o fruto do Espírito é o amor. Ele fala também que o fruto do Espírito é gozo ou alegria. Gozo e alegria estão intrínsecos na mesma palavra. Como você quiser utilizar, ele fala sobre paz, fala sobre a bondade, a benignidade, sobre a longanimidade, fala sobre a fé. E quando nós falamos de fé, meus amados irmãos, nós estamos falando de fidelidade, porque se você acredita naquilo e você tem fé verdadeira naquilo, você é fiel para o cumprimento daquelas coisas. Fala também sobre mansidão,
e sobre temperança, que na verdade significa domínio próprio, você dominar as suas reações com relação às coisas que o mundo te apresenta, que acontecem com você. E assim, meus amados, tocado por todo esse chamado, por todo esse chamado do Espírito Santo, você desenvolve em si todos esses frutos, e aí você passa a viver de uma forma espiritual. E o texto de hoje é vivendo no espiritual, vivendo de acordo com o campo espiritual e abandonando as obras da carne, né? E nós vivendo assim de uma forma espiritual, nós vamos passar a andar em espírito. Gálatas 5,16 nos fala sobre isso, sobre andar em espírito, né? Mas nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, e sempre isso vai nos chamar a atenção e nós não podemos esquecer. Nós vamos falar agora de um outro assunto, mas está tudo relacionado a essa aula de hoje. Nós não podemos esquecer que existem crentes carnais. Esses crentes carnais, meus irmãos, eles até têm aparência de santidade, mas essa aparência é enquanto eles estão ali na igreja, né? Mas a vida dele, ela demonstra que ele é conduzido pela carne, porque ele não tem nele nenhum fruto do Espírito Santo. E se tem, ele tem um que ele costuma usar sempre como base para mostrar para os outros, mas o restante e o fruto do Espírito Santo, ele não anda sozinho, ele anda acompanhado. Quem tem o amor, ele tem todos os frutos do Espírito Santo, né? Nós encontramos também no texto lido, que já foi lido, lógico, né, em Gálatas 19, as obras da carne. Que essas são obras, não são frutos. Essas são obras, não são frutos. As obras que nós praticamos contra as pessoas são práticas carnais. Já os frutos são espirituais, são buscados por nós e um presente de Deus na nossa vida para que nós possamos, de uma maneira gloriosa, para a honra e glória de Deus, distribuir para as pessoas, né? E essas obras da carne, como nós já lemos, vou ler novamente para que vocês entendam, elas são a lascívia, a idolatria, a impureza, a prostituição, feitiçarias, inimizades, meus amados irmãos, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, entre tantas outras coisas, e nós não podemos esquecer que fala no final, e coisas semelhantes a estas. Então, há nessas coisas que as pessoas, o cristão que é carnal, e as pessoas em geral do mundo que não conhecem a Cristo ou ao cristianismo, não conhecem o Evangelho, né? Eles carregam em si o que? Um desregramento moral, ético, um desvio de personalidade. Isso aí a gente enxerga a olhos nus em muitas pessoas hoje. Pessoas que estão tentando acabar com a família, acabar com a igreja, entre tantas outras coisas. Nós vemos isso aí claramente, não se precisa nem prestar muita atenção, né? Vejam, meus irmãos, a diferença, né? Não há crente avivado que seja fofoqueiro, que seja invejoso, que seja estúpido, que seja ganancioso, que fala mal dos outros, né? E na verdade nem que fala mal ou que fala bem, a não ser sobre assuntos naturais. Vamos tentar ir para um exemplo assim, o mais simples, né? A Bíblia não diz em parte nenhuma dela que nós devemos elogiar em público e corrigir no particular, mas a lógica, a relação com a palavra de Deus nos leva a isso, né? O bom senso nos leva, estudando de uma maneira geral todo o contexto da Bíblia, a perceber que nós devemos agir assim. Vocês vejam lá em Mateus 18, ele fala: se o teu irmão pecar contra ti, vai e em particular converse com ele, e você vai ganhar um irmão, se por um acaso ele te der ouvidos. Então vai e converse com ele no particular, né? Provérbios 9 também, de 7 a 10, ele fala que se nós repreendermos um vaidoso, nós receberemos dele um insulto, e se nós corrigirmos um homem mau, receberemos humilhação. Então nós temos que perceber essas coisas que a Bíblia nos apresenta, né? Então
Se nós recebemos, se nós repreendermos uma pessoa vaidosa, nós vamos receber dela simplesmente o ódio, meus amados. Simplesmente o ódio. Elas não aceitam repreensão. Agora, o Mário Sérgio Cortella, ele fala o quê? Ele fala que se nós chamarmos a atenção de um sábio, né, que ele vai nos respeitar, porque nós estaremos tornando ele mais sábio ainda, né? Uma pessoa sábia, ela orienta sem ofender e ela ensina sem humilhar. E é isso que nós devemos fazer, orientar sem ofender e ensinar sem humilhar. Nós precisamos, meus amados, urgentemente começar a perceber as pessoas. Para quê? Para que com isto nós possamos saber se de fato elas são ou não pessoas boas, pessoas más, e com isso nós precisamos aprender a lidar com elas da maneira como ensina o Senhor. Não são apenas esses textos que poderiam ser lidos aqui, mas eu acredito que eles já sejam suficientes para trazer um exemplo para os irmãos. Embora a palavra de Deus não diga que nós devemos repreender no particular e elogiar publicamente, ela nos diz que nós devemos tomar muito cuidado com essa repreensão, né? Principalmente com a repreensão. E às vezes até com elogio, né? Porque às vezes você elogia publicamente uma pessoa e se você não conhece essa pessoa por dentro, você não conhece o perfil dela na relação com Deus, aquilo pode fazer com que ela se ensoberbeça, pode fazer com que ela cresça, que ela se ache o máximo, né? O máximo, que ela se ache a glória em pessoa aqui nesta terra, né? Então, é desta maneira que nós devemos agir e pensar. O segundo tópico deste primeiro assunto, ele nos traz uma pergunta. E esta pergunta é: por que é que nós devemos andar em espírito? Por que é que nós devemos andar em espírito, meus amados? Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir a satisfação dos desejos carnais. Em hipótese alguma. Isto é pecado, nós acabamos de ler, acabamos de comentar. Isto é pecado, isso destrói não só as outras pessoas, mas destrói também a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o Espírito Santo. Ela vai afastando a gente dessa relação. Não é Deus que se afasta de nós dessa relação. Nós é que acabamos nos afastando de Deus. Você vê que muitas vezes as pessoas vão na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, levam a relação com Deus de uma maneira muito fraca, muito fragilizada, muito frágil. E a gente, se começar a praticar as coisas da carne, a gente começa também a viver as coisas da carne, começa a dar preferência a futebol, a festas, passeios, e a gente acaba esquecendo da relação com Deus, acaba esquecendo de orar. Então nós não podemos nos permitir, né? Não podemos permitir que os desejos carnais eles venham sobre nós em detrimento do espiritual. É lógico que você vai poder ir numa festa, é aniversário do meu filho, nós vamos fazer uma festinha. Pastor, hoje eu não vou poder ir, é aniversário do meu filho e eu vou ter que participar da festa. É uma relação com meu pai, é uma relação... Mas isso é uma coisa eventual. Isso não justifica o cristão ir na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou vai somente no momento de pedir socorro. Isso não existe, meus amados. Isso não existe, porque a gente sabe que essas pessoas, conforme se afastam de Deus, elas vão entrando na carne, vão deixando, permitindo que entre nela a carnalidade, não é verdade? Então nós não podemos, em hipótese alguma, permitir isso, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, meus amados, ele disse dessa maneira: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Romanos 8, 1 e 2. Então a mensagem é direta: não há condenação para aqueles que andam em Cristo, que andam em Deus, com Deus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Portanto, meus amados, é só andando em Espírito que o salvo tem vitória. Nós não podemos permitir as influências que esse mundo nos apresenta. Podemos sim permitir influências boas. As influências que esse mundo mundano nos apresenta, em hipótese alguma, né?
E é dessa maneira mesmo que nós vamos ter vitória sobre o império da carne e da morte, não é verdade? Vejam também que quando da primeira carta aos Coríntios, onde eles tinham inicialmente uma fé muito grande, a fé deles era, no início era uma fé maravilhosa, por isso que nós falamos sempre que devemos voltar àquele primeiro amor, né? Só que posteriormente, este clima lá em Corinto começou a se esfriar, né? Começou a se esfriar e prevaleceu ali o que? Um clima de carnalidade total. Carnalidade total. Alguns diziam eu sou de Paulo, alguns diziam eu sou de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo, né? Em total desunião e desarmonia com a palavra de Deus. Paulo, porém, os confrontou de uma maneira enfática, tácita e própria. Não havia como correr, não havia como buscar um questionamento com relação àquilo. Ele disse: por acaso fui eu crucificado por vós? Ou foste batizados em meu nome? 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12 e 13. Então, veja bem, nós vemos ali uma relação de Paulo perfeita e apresentando uma relação perfeita para as pessoas terem com Jesus Cristo. Né? Isso, meus queridos amados irmãos, é falta do quê? Falta de ensino, falta de conhecimento bíblico sobre o comportamento cristão. Nós vamos hoje na igreja para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre Deus, para ter comunhão entre os irmãos, buscando cada vez mais acrescentar a nossa fé, não é verdade? Acrescentar a nossa fé. E não ali em busca de ídolos, em busca de pessoas, como em um show musical, em alguns movimentos. Nós vemos hoje pessoas que, o pastor fulano de tal vai pregar em tal lugar, nossa, a igreja lota. Às vezes a pregação dele ou as profecias dele não dizem com o que traz a palavra de Deus. Então nós estamos hoje, infelizmente, não generalizando, mas aqueles crentes carnais, eles estão buscando profecias, estão buscando pregações que façam com que eles tenham o seu ego preenchido, meus amados. Eles saem de lá, nossa, hoje nós recebemos uma palavra só de vitória, meus irmãos. Você entra na igreja, você vai vencer, você vai ganhar, você vai conseguir. E a palavra de Deus? E é o que a palavra de Deus nos apresenta. E os ensinos, como nós passamos aqui, como nós passamos no culto de doutrina na nossa igreja, e os ensinos, eles estão praticamente abandonados. Muito poucas pessoas se interessam por aprender o que realmente é uma relação com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e como é que é a relação com um pastor, como é a relação com um profeta, como é a relação com o obreiro de Deus e como é a relação com os irmãos, ou seja, entre os irmãos, né? Então, amados irmãos, a gente sabe, entende que existe muita dificuldade em se andar se andar no Espírito, porque a luta realmente é grande, né? A gente sabe que é difícil se comportar de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, quem foi que disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Afinal, não está na Bíblia que os céus é tomado à força? Os céus é tomado à força. Lá em Mateus 11, no versículo 12, diz isso, né, que os céus ele é tomado à força. E eu posso aqui conjecturar com os irmãos que essa força, ela não é na marra, não é você entrar e tomar, não é você subtrair, não é você lutar, confrontar, não. Essa força que eu me refiro, meus amados, e vocês precisam aprender essa leitura, é esforço. E esse esforço, ele vem a nós no sentido de santificação. No sentido de santificação. E por que esse esforço todo no sentido de santificação, meus irmãos? Nós não podemos esquecer que, como homens que nós somos, nós herdamos a inclinação para o pecado. Lá com Adão, no início dos tempos, ao cometermos o pecado da desobediência ou da dúvida com relação ao que Deus nos havia ordenado, nós herdamos essa inclinação para o pecado. E Ele nos deu o livre-arbítrio ali, nós poderíamos escolher, Ele não quer robô, como eu falo sempre, Ele não está querendo robôs, não, você escolhe, né? Então, meus amados,
não mais aqueles que aceitaram a Jesus. Por quê? Porque assim nós nos tornamos novas criaturas. Né? Nós herdamos essa inclinação para o pecado, mas nós aceitamos Jesus, então nós nos tornamos ali novas criaturas. O que nós não podemos nunca esquecer de Paulo e João, que eles nos alertam que nós devemos sempre cultivar. Então nós que estamos e somos novas criaturas, que acreditamos em Deus, nós não paramos, não podemos em momento nenhum deixar de cultivar esta relação espiritual dentro de nós. Nós temos que ser perseverante no cultivo. Não é só jogar a semente do seu coração, botar lá, ela vai crescer e frutificar. Se frutificar é assim, o Espírito Santo faz isso, mas você vai precisar perseverar, você vai precisar cultivar, então você vai precisar cada dia mais trazer informações para dentro de você, se aprimorar nessa relação, buscar cada vez mais esta relação. Você precisa ser perseverante. Portanto, meus amados, para se andar em espírito é preciso tê-lo dentro de nós. João 14, versículo 17. Nós precisamos tê-lo dentro de nós. Nós não podemos nos afastar dele. Nós não podemos nos afastar do Espírito Santo, ele precisa estar aqui dentro de nós. Nós precisamos nos permitir ser cheios do Espírito Santo. Aquele vazio que nós falamos em aulas anteriores, que o ser humano carrega dentro dele, ele precisa ser preenchido totalmente. Aquele vazio existente deve desaparecer. Efésios 5, versículo 18, né? Então nós precisamos nós precisamos nos permitir ser sempre guiados por ele, ou seja, pelo Espírito Santo, como Romanos 8,14 nos ensina. O segundo assunto, meus amados, ele apresenta esta luta que nós travamos entre a carne e o Espírito, como sendo uma das maiores lutas do cristão salvo, uma das maiores lutas do cristão salvo. Porque você foi salvo, mas aquela natureza carnal herdada, ela continua inclinada ao pecado. Então nós continuamos tendo essa inclinação. Por quê? Porque o diabo ele tem como objetivo te afastar para longe de Deus. Como eu falei, te afastar para longe de Deus. Deus não vai se afastar de você, é você que começa a buscar e ter uma certa distância dele. Então é você que vai se afastar de Deus, e é por estas que nós recebemos todas as orientações através dos ensinos das Escrituras Sagradas, de bons pastores, de doutores, de diáconos da igreja, de obreiros, que quando bem intencionados eles vão sim te levar mais para perto de Cristo. Isso tudo, meus irmãos, falando para vocês, além da ação do Espírito Santo, além da ação do Espírito Santo, com um alerta que ele vai te dar quando você cometer um erro e um pecado, e com o convencimento que ele vai te dar também sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo. Tudo isso ele vai, conforme você aprende, ele vai trazendo de discernimento para você. Como é que ele vai poder te lembrar de uma coisa que você não conhece? Meus amados, não engessando Deus. Deus pode transformar a sua vida do nada. Deus tem poder para todas essas coisas. Mas nós temos que buscar o conhecimento, porque através desse conhecimento o Espírito Santo vai sempre trabalhar em nós e vai nos dar esclarecimentos sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo. Não é verdade? O apóstolo João também alertando que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Mesmo com todos estes alertas que a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, muitas pessoas não crentes e também algumas crentes, elas não se importam muito com a palavra de Deus e se permitem ser seduzidas e viver estas coisas, viver este afastamento de Deus, viver este distanciamento. E aí nós vemos vários causadores disto, na verdade. Entre eles, nós vemos aí falsas religiões, nós vemos aí o humanismo, materialismo, enfim, meus amados, cada pessoa ou grupo afasta-se de uma maneira, ou seja, ela se ajusta
há uma justificativa. Então ele se justifica de alguma maneira para se afastar da igreja. Sabe, eu sou o pior dos seres humanos, eu não me acho digno de estar na igreja, porque Deus... E ela começa a justificar esse afastamento, ela começa a justificar essa ausência na relação com Deus, né? Paulo, em Gálatas 5, 16, 17, ele nos alerta, né, que nós devemos andar em espírito e jamais nós iremos satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne ela milita contra o espírito continuamente e o espírito também milita contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos entre si. Todos nós sabemos no linguajar humano aí que os opostos eles não se atraem, né? Eles não se atraem. Né? O segundo tópico deste segundo assunto, meus amados, traz para nós o termo carne no grego. Ele apresenta para nós o termo carne no grego, né? Que quando nós falamos sobre carne, a gente não está se referindo aqui ao nosso corpo, nem tampouco, meus irmãos, a tecidos musculares. O termo carne no grego é sarx, ou seja, sars, né? E no hebraico também quer dizer a mesma coisa, ou seja, ele se refere ao que? A natureza decaída do homem, e não ao nosso corpo, não à nossa carne. Então nós vemos as pessoas aí, não, porque eu vou sacrificar a carne, eu vou fazer jejum e fazer minha carne sofrer. Eu vou martirizar minha carne. Meus amados, esse termo, ele é claro e específico, ele fala da natureza caída do homem. A nossa carne é templo do Espírito Santo, nós precisamos aprender isto. Nós precisamos aprender isto. O jejum é para glorificar a Deus e não para sacrificar a nossa carne, é para glorificar a Deus. O jejum é feito acompanhado de oração, meus amados, de oração, e nós temos que honrar esse jejum através da oração e através da boa aparência, não deixando que as pessoas percebam que nós estamos fazendo esse jejum. Isso é para glorificar a Deus. Deus não aceita moeda de troca, meus amados irmãos, entendam isso, aprendam isso, né? Então, não se esqueçam, vou repetir, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando sobre a natureza decaída do homem, na sua prática para os pecados, na prática de tudo aquilo que não agrada a Deus, ou seja, são as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações, as suas omissões, são as práticas conforme foram lidas no início desta nossa aula. Nós vimos tudo isso no início da aula e a gente não vai continuar lendo, porque na verdade, meus amados, vocês já fizeram essa leitura comigo já 2 vezes aqui durante essa aula, mas na verdade, quando nós falamos disso, nós estamos falando de toda a estrutura da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que ela orienta, o que é errado e o que é certo. Não é apenas do texto de Gálatas, mas de todo o contexto bíblico, né? De todo o contexto bíblico. Nós vemos isso fartamente. Nós temos vários exemplos do que nós não devemos fazer. Nós já falamos de práticas sexuais, religiosas, mau relacionamento humano, vícios e mau hábitos. Olha, fartamente está aí as claras para que nós possamos aprender. E estes que tal praticam, meus amados, essas coisas, o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que eles não herdarão o reino dos céus. Claro e explícito desta maneira, né? O terceiro assunto da nossa aula de hoje, meus amados irmãos, fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito, né? Então vamos lá, avivamento pelo fruto do Espírito. Como nós já temos dito, desde o início do trimestre, nós estamos falando sobre avivamento. E nós falamos que esse avivamento ele vem pela fé, pela santificação contínua e pelo viver no fruto, através do fruto, ou pelo fruto do Espírito Santo, né? O mérito não é seu, né? O mérito não é seu, entenda bem isso, mas a busca sim é sua. A busca é sua. É através dessa busca que o Espírito Santo vai preenchendo aquele vazio que nós já falamos hoje também, já falamos em outras aulas, né? Então ele vai te levando à santificação.
né? Então nós precisamos entender essa santificação. Ela vai acrescentando em você os frutos, vai acrescentando os dons que nós tanto almejamos. E santificar é o quê? É você praticar as boas obras, ou seja, praticar os frutos do Espírito Santo, praticar aquilo que a Bíblia te ensina como sendo bom, como sendo relacionado ao amor de Cristo. Nós não podemos fugir desta relação, né? E se nós não buscamos, devemos mais do que nunca buscar. Se nós que estamos participando desta aula aqui não buscamos, devemos mais do que nunca buscar, né? Nós precisamos orar pedindo, clamando por todos eles. Lembre-se sempre que o uso dos dons sem a prática dos frutos pode ser apenas uma demonstração egocêntrica e exibicionista. Que isso fique bem claro. Você vê uma pessoa profetizando, você vê uma pessoa girando, falando e conversando e levantando as mãos e gritando glória a Deus, demonstrando para todo mundo ver que ela é uma pessoa avivada, e quando ela sai da igreja, ela dá um testemunho errado, meus amados. Nem todos os cristãos, eles são portadores da graça e dos dons. Nem todos os cristãos são portadores da graça e dos dons. Isso é Deus que nos entrega. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito Santo em sua vida. Por que testemunhar o fruto do Espírito Santo em sua vida? Porque conforme nós buscamos e agregamos isso em nós, conforme nós somos transformados, nós passamos a viver aquilo. E a nossa vida passa a ser um testemunho sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Não há, meu amado irmão, em hipótese alguma, bom testemunho sem o fruto do Espírito Santo. Não há, em hipótese alguma, bom testemunho sem que a pessoa tenha o fruto do Espírito Santo. Não se pode ter amor sem ter fé. Não se pode ter gozo sem ter benignidade, temperança e bondade. Então, sem me alongar muito, meus amados, eu quero deixar claro aqui para vocês que não há como dissociar um aspecto do fruto do Espírito Santo do outro. Não tem como dissociar o amor da bondade, benignidade, temperança e assim sucessivamente, né? É como eu falo sempre para os irmãos, na maioria das aulas nós conversamos sobre isso, sobre esse assunto, é claro, né? Que é uma laranja com vários gomos que crescem juntos e te alimentam. É uma laranja com vários gomos, então é um todo com vários gomos. Então é o amor. Só que nós temos a temperança, a benignidade, o domínio próprio, a bondade, benignidade e assim por diante. Então é uma espécie de uma laranja com vários gomos que nos alimenta e nos permite alimentar as pessoas. É dessa maneira, né? O segundo tópico deste terceiro assunto, como eu falei, nós iríamos tratar tópico por tópico para que nós pudéssemos fazer a exposição, porque eu achei muito interessante da maneira como eles prepararam, né? Esse segundo tópico, ele fala sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Ela vai falar sobre os 9 aspectos. E eu vou ter que ser bem sucinto, porque se nós fôssemos entrar verdadeiramente neles, teria muita coisa para falar, né? Então vamos lá, eu reduzi o máximo. Então vamos esclarecer um pouco mais sobre os frutos do Espírito Santo. O amor, meus amados, vamos falar do amor. Este, meus irmãos, ele busca efetivamente o bem de outra pessoa. Quem tem amor no coração está buscando sempre o bem de outra pessoa. Não se esqueça disso. Isso vem através da caridade, através da benevolência, da complacência, da compaixão, do benefício e etc. Milhares de coisas, né? Ou seja, é o amor ágape, ou o amor que é de Deus no coração do homem. Então ele acrescenta em você esse amor que é o fruto do Espírito, e aí você vai compartilhar com as outras pessoas, né? Porque o amor, como foi lido aqui, como foi dito aqui, lido na revista, ele é o complemento, ele é realmente a relação humana, né? Ele é a relação humana.
O segundo item que posso falar para os irmãos é sobre gozo ou alegria, da maneira que você achar melhor. Isso é demonstrado através da vida do cristão fiel. Isso demonstra claramente. Por quê? Porque ele vai se tornar produtivo, ele vai se tornar feliz. Ou seja, isso é manifesto no rosto. Quando você olha para ele, você vê naquilo que ele faz com gosto, ele faz com prazer, ele faz realmente querendo, ele irradia e vive essa alegria de uma forma espontânea, de uma forma concreta. Não é verdade? É dessa maneira. A paz, vamos falar um pouco da paz, né? Essa tem que exceder todo o entendimento. Você mantém a paz mesmo diante de tribulações, né? Por quê? Porque você tem fé, porque você confia no Senhor, você confia no agir dele. Então, a sua confiança nele, a sua fé nele vai trazer para você a paz. Esta, meus amados, ela não permite qualquer dissensões ou disputas no meio do povo de Deus. Esta é indispensável e ela vem como exemplo para o mundo. Ela vem como exemplo para o mundo. E longanimidade, meus amados irmãos. Longanimidade significa o quê? Significa paciência para suportar ofensas. Isso é difícil das pessoas entenderem, mas é paciência para suportar ofensas, né? O que nós achamos no nosso entendimento ser o defeito dos outros, né? O defeito dos outros. Então, a gente entende que ela está errada, mas a gente não tem paciência, explode, constrange ela, sai de perto, não quero mais saber. Meus amados, nós precisamos aprender a controlar esse momento nosso, né? Nós precisamos aprender a ter um pouco mais de compreensão para aqueles que erram, né? Mesmo nós não concordando com eles, nós temos que ter paciência, tentar vislumbrar, ver alguma coisa boa naquilo que foi dito e nunca conversar através de ofensa, através de rusgo, de maltratar as pessoas ou afastar-se delas. Nós temos que ter comunhão, meus amados irmãos. Nós precisamos ser exemplos de longanimidade, conforme fala Paulo em 2 Coríntios 6, no versículo 6, né? Dessa maneira. Nós vamos falar de benignidade também. Benignidade significa você ser bom, você ser complacente, você ser indulgente, ser uma pessoa perdoadora. Esta é uma qualidade indispensável para qualquer ser humano, ou seja, é a lida com o outro ser humano, né? Todas elas são difíceis, né, amados? Porque nós, como seres humanos, nós temos o nosso jeito e nós precisamos mudar o nosso jeito. Nós precisamos hoje viver o jeito de Cristo, o jeito de Cristo. Nós somos e fomos transformados, né? E essa transformação tem que nos trazer essas coisas, né? A bondade ela deve permear as nossas atitudes. Nós temos que ser bons. Para quê? Para que nós possamos ser aprovados por Deus. Mas é como eu falo sempre para os irmãos, bom sim, bobo não. Quando a pessoa entende que você é boa, ela te respeita como uma boa pessoa, como um bom cristão. Quando a pessoa não te respeita, ela começa a querer se aproveitar de você. Então é o momento que você tem que conversar com ela, explicar que você é bom e você não é bobo. Então você não se permita ser feito de bobo pelas pessoas aproveitadoras, gananciosas, pelas pessoas que só querem tirar proveito de pessoas boas como você, né? Quando nós falamos de fé, isso significa ter o quê? Ter confiança, ou seja, crer na verdade. E muito mais do que isso, meus amados, é ter confiança absoluta em Deus. Absoluta em Deus. Hebreus 11:1, ele fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que maravilha, né? Então não há dúvida, não há como ter dúvida. Esclareça as suas dúvidas. Busque verdadeiramente o conhecimento e o entendimento de tudo isso. Essa fé, meus irmãos, ela não é uma fé natural, é uma fé muito mais potencializada. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te aumentar a fé, ele vai aumentar, ele vai acrescentar em você, conforme você aprende, conforme você absorve, ele aumenta em você essa fé. E é ela que vai te levar a ser vitorioso nesta luta contra todas as malignidades deste mundo. É ela que vai te levar assim. Não tenha dúvidas, esclareça todas as suas dúvidas para que você possa ter uma fé verdadeira. Nós falamos em mansidão, outro fruto do Espírito Santo. Essa mansidão significa brandura de gênio, ou seja, de índole, né? É a qualidade daquele que é manso,
Né? O cristão ele não pode se deixar levar pela faceta que nós vemos do temperamento. Ele não é nenhuma faceta, é um fato, mas para nós temos que entender e aprender a controlar. Né? Nós vemos aí o sanguíneo e o colérico, eles tendem a ser ríspidos, a ser grosseiros e agressivos. Né? E esta mansidão, ela vem com o relacionamento com Deus e a sua palavra, e sobre a ação do Espírito Santo. Então, meus amados, nós sabemos que nós podemos controlar, sim, a nossa personalidade através do poder do Espírito Santo, através da busca, né? Eu sei bem, meus irmãos, que não é fácil de suportar uma agressão, tanto física quanto verbal. Todavia, munido dos frutos do Espírito Santo, nós podemos sim, nós podemos. Podemos e vamos. Espero que vocês entendam essa aula como um toquinho. Busque essa mudança, busque essa transformação. Né? A temperança também, meus amados, ou o autocontrole, né, como queiram, ou aquele famoso domínio próprio, este fruto ele vem através de uma elevadíssima qualidade de relacionamento com você mesmo e com o Espírito Santo. É uma busca contínua, você tem que se controlar e você pode se controlar. Nós vemos muitas pessoas aí hoje sofrendo por ansiedade, por depressão, por estresse. Nós vemos muitas pessoas e nós sabemos que numa boa relação com Deus você vai ter essa paz, você vai ter essa longanimidade, você vai ter esse equilíbrio de relação. E com isso, meus amados irmãos, você vai conseguir ter esse controle sobre você. Né? Você vai ser moderado nas suas respostas, isso é crucial. Né? Você vai ter um equilíbrio com você mesmo e com as outras pessoas no espírito, e você vai conseguir controlar as suas atitudes. Nunca haja por reflexo, meus irmãos, nunca haja por reflexo, nunca se permita reagir bruscamente ou abruptamente por uma questão. Cultive sempre de você o fruto do Espírito Santo. Parece simples, mas não é. Numa lei contra o fruto do Espírito Santo, lembre-se sempre disso. Aqueles que são de Cristo, eles crucificam a carne, né? Se nós vivemos ali em espírito, que nós possamos também andar em espírito. Gálatas 5, de 23 a 25. Né? Lembre-se também que viver na plenitude do Espírito é ter uma vida verdadeiramente avivada. Então isso é uma relação contínua e constante. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu espero que todos possam entender essa mensagem, essa aula e possam permitir que o Espírito Santo haja dentro de cada um de nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.